sexto ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Vamos para mais uma aula de história? E hoje nós vamos corrigir a atividade da página 140, 142 e 143. Estão prontos? Livro, lápis e borracha na mão? Então vamos lá. A atividade Praticando o Conhecimento traz questões que vai fazer com que você revise o conteúdo que nós vimos na aula passada a respeito dos persas, tá? Então, a primeira pergunta é o seguinte: de onde se originavam os persas? E qual a sua localização geográfica? Então, deixa eu pegar aqui um lápis, deixa eu pegar de cor diferente, vermelho. Gosto de vermelho. Bom, então vamos lá. Então, de onde se originavam os persas, né? Eles se originavam dos planaltos do Irã, localizado ali entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, né? Isso por volta do ano de 6000 a.C. Esse território ele fazia fronteira com o Golfo Pérsico, a Mesopotâmia e parte da Ásia. Então, mais precisamente na altura do rio Indo, certo? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Isso. A segunda questão diz o seguinte: os persas eram conhecidos por serem guerreiros. Tinham um exército bastante organizado. Mesmo assim, por muito tempo foram dominados pelos medos. A partir dessas informações, explique o processo de unificação persa. Então, o que aconteceu, né, para que eles se unificassem? Bom, os medos eram de origem ariana, migraram para a Ásia Central, lá no Planalto Iraniano. Lá, esse povo estabeleceu um domínio sobre os persas, certo? E os persas passaram por um processo de dominação bastante intenso. E isso fez com que o pensamento e ações, né, do povo persa começassem a mudar. E aí, lá com o surgimento, né, vamos dizer assim, a gestão de Ciro, do rei Ciro, né, conhecido por administrar de forma militar, por volta de 550 a.C., houve a unificação dos medos e persas num só reino, tá? Após a derrota dos medos. Então, num primeiro momento, o povo que era de origem ariana, que eram os medos, eles submeteram os persas à dominação. Passado um tempo, sobre o reinado de Ciro, conhecido como o Grande, e também conhecido pelas suas ações militares, por volta de 550 a.C., inverteu aí os papéis, né? Ele conseguiu derrotar os medos, o povo que pertencia aos medos, e exercer a dominação. Dentro desse processo de dominação dos persas sobre os medos, houve um processo de unificação entre esses dois povos. Tá certo? Isso. Opa, subi demais. Aqui. A número 3 diz o seguinte: por causa da fixação de tributos e de outras medidas análogas, os persas chamavam Dário de mascate, Cambises de déspota e Ciro de pai, pois Dário negociava com tudo. Cambises era duro e insensível, e Ciro era generoso e se preocupava com o bem-estar de seus súditos. Bom, 3 reis aí, 3 formas de governo completamente diferentes, né? Formas de lidar completamente diferentes aí. Então, um era mais negociador, o outro era linha dura e o outro era muito bom para com os seus súditos. Bom, até aqui ainda não é o enunciado da questão, tá? Então, vamos ver o que nós temos aqui. Os persas ficaram conhecidos por sua grande capacidade militar e organizativa, mas também administrativa. Então, nesse sentido, como se deu o processo de unificação territorial e expansão política dos persas?
Então, os persas viviam no mesmo território que os medos, como nós vimos na questão, né, na questão número 2, tá? E durante séculos, os persas foram dominados e assimilaram técnicas, né, estratégias, táticas, militares e de organização de guerra também. Essas guerras foram fundamentais, essas técnicas, perdão, elas foram fundamentais para que derrotassem os medos e unificassem o território. Inicia aí, com esse processo de unificação, a expansão do Império Persa, tá? Bom, Ciro foi o rei que comandou essa unificação e expansão, porque não só ele vencia sobre os outros povos, como ele conquistava mais territórios, né? Promovendo a expansão desse Império Persa. Pois bem, com essa aprendizagem, né, de todas essas técnicas, essa estratégia militar, desenvolveram uma cultura de guerra e iniciaram sua expansão de forma rápida, né, e consistente. E dominaram vários povos, Lídia, Sardes e Mileto, né, que são cidades gregas. Fenícia, a Síria, a Palestina e o Egito também, né, foram dominadas na Batalha de Pelusa e derrotaram o rei Nabucodonosor na Babilônia, certo? Então, o grande processo expansionista aí foram as derrotas, as grandes conquistas de outros povos, de outros territórios provenientes de guerras. E eles se tornaram um povo assim de guerreiro, né? Conhecido por grandes vitórias, com técnicas que eles aprendiam com a dominação de povos, em especial lá com o povo, com os medos, tá certo? Agora nós vamos da página 140, vamos pular a página 141 e vamos iniciar aqui na página 142, tá certo? Vou aumentar aqui mais um pouquinho para vocês. Isso, para ficar mais nítido. Bom, dando sequência na atividade, na página 142, diz o seguinte: explique a quem se destinava a expressão olhos e ouvidos do rei e por quê. Bom, a administração do rei Dário, ela era bastante incisiva, né? Ele demandava um controle de todos. Bom, diante disso, o rei precisava de interlocutores, né, entre as satrápias e ele. Então, ele tinha, vamos dizer assim, coletores, né, pessoas para cobrar e recolher os impostos e tributos. Ou seja, eram as pessoas que iam fiscalizar quem tinha pago e quem não tinha pago esses tributos, né? E relatar isso ao rei. Bom, essa fiscalização, ela vinha em nome do rei, né? Então, eles batiam as portas em nome do rei e faziam essas coletas desses tributos, tá? Então, eram os olhos e os ouvidos, porque eram eles que vamos dizer assim, deduravam, né, quem tinha pago os impostos e quem não tinha. E, obviamente, naquele mês, ou naquela semana, ou naquela quinzena, que não se pagavam os tributos, era cobrado em dobro na próxima cobrança. Vamos lá na página 143. Diminuir aqui um pouco. Pronto. Isso. Então, vamos lá. O Império Persa atingiu extensões territoriais enormes e organizá-lo foi uma tarefa difícil. Explique a estrutura administrativa criada pelo rei Dário I. Bom, então vamos lá para explicar essa estrutura administrativa, né? Primeira coisa que o rei buscou: integrar politicamente e economicamente, né, os povos que eram dominados. Bom, inicialmente, né, as estruturas dos próprios reinos conquistados manteve,
criando, vamos dizer assim, que unidades, né? As satrápias, chamadas de satrápias. E o que eram essas satrápias? Eram províncias administradas por uma espécie de governador. E esse governador era chamado de sátrapa. Está aqui o nome, beleza? Então, a estrutura administrativa desse rei Dário I, né? Politicamente e economicamente, todo o controle estava na mão desse rei, né? Então, ele dividiu em unidades esse povo, né, que estava sob o seu comando, em unidades, em províncias administrativas, e estipulou cobrança de impostos, de tributos, né, para todas as satrápias, ou seja, para as 23 satrápias, ok? E criou estradas que ligavam as principais cidades, né? O que ajudou no comércio, na comunicação entre as satrápias, ou seja, cada província administrativa começou a se relacionar e aumentar, né, ter um crescimento e um desenvolvimento econômico a partir do comércio e, consequentemente, melhorou a comunicação entre eles. Isso para o reinado era muito bom, porque aumentavam-se também os tributos. Bom, já na questão número 3, diz o seguinte: comente em que se baseava o zoroastrismo. Zoroastrismo, nome meio estranho, né? Um pouco difícil de pronunciar. Zoroastrismo. Então, esse nome é de origem, né, em função do profeta Zoroastro. E o que diz essa crença? Ela se baseava na dualidade, ou seja, na existência ao mesmo tempo do bem e do mal. E que caberia a cada pessoa, né, escolher o caminho que quer seguir. Então, se ela seguisse o caminho do bem, ela servia a um Deus, o Deus Ahura Mazda. Acho que é assim que se pronuncia, tá? E se ele seguisse o caminho do mal, ele cultuaria, servia ao Deus Ahriman, ok? E aqui você encontra um pequeno texto sobre zoroastrismo, certo? Pessoal, por hoje é só. A nossa atividade, tenho certeza que vocês arrasaram, tiraram de letra essa atividade. Está muito simples. E eu quero lembrá-los da importância de fazer a atividade antecipadamente, né? Ou seja, antes da nossa correção, porque você tem a oportunidade de colocar em prática o seu conhecimento, o que sabe, o que não sabe, o que faltou ali para fazer, o que você está em dúvida, né? O que você realmente aprendeu, e trazer isso para as nossas aulas também, tá? Se você ainda tiver dúvida depois da correção dessa atividade, anota no seu caderno essa dúvida e a gente tira lá na nossa aula online, certo? Meninos, fiquem com Deus, um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!